Olá galera, está começando mais uma edição do Shelanda News, hoje quadro Game Story. Você já jogou Mortal Kombat? Pois este vídeo é dedicado ao game de luta mais aclamado do mundo. Se você é fã de Mortal Kombat, então prepare-se para ficar por dentro de curiosidades deste jogo das galáxias. Mortal Kombat é uma série de jogos criados pelo estúdio de Chicago da Midway Games. Em 2011, depois da falência da Midway, a produção de Mortal Kombat foi adquirida pela Warner Bros., tornando-se de seguida na NetherRealm. A Warner detém atualmente os direitos da série. A produção do primeiro jogo foi baseada na ideia original que Ed Boon e John Tobias tinham em fazer um jogo em que participasse Jean-Claude Van Damme, mas a ideia foi deixada de parte, e em vez disso foi criado Mortal Kombat, um jogo de luta com temas de fantasia e ciência, lançado em outubro de 1992. O jogo original gerou muitas sequelas, vários jogos de ação-aventura, filmes animados e live-action com a sua sequela, e séries de televisão animadas e live-action. Outra média inclui banda desenhada, jogo de cartas e a Mortal Kombat Live Tour, um teatro de artes marciais com personagens da série. A série é conhecida pelos altos níveis de violência sangrenta, incluindo mais notavelmente, as fatalidades, movimentos finalizadores, que requerem uma sequência de botões e movimentos para serem executadas. As fatalidades, em parte, levaram à criação da ESRB, o sistema norte-americano que classifica os videojogos. O próprio nome da série também é conhecido por usar a letra K em vez da letra C, isto para o C ter um som mais forte, criando intencionalmente um erro de soletração para a palavra combate, assim bem como para outras palavras com o som rígido C para os jogos posteriores da série. Os primeiros jogos são reconhecidos especialmente pelos seus sprites realisticamente digitalizados. Os jogos contemporâneos usam sprites desenhados manualmente, e o uso extensivo de troca de palete para criar novos personagens. Juntamente com Street Fighter da Capcom e Tekken da Namco, Mortal Kombat tornou-se uma das mais influentes e mais bem-sucedidas séries de jogos de luta na história dos videojogos. Em abril de 2015, depois do lançamento de Mortal Kombat X, a série já tinha vendido mais de 35 milhões de unidades. Jogabilidade. Os três jogos originais e as suas atualizações, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat Trilogy, têm um estilo de combate em 2D. Os primeiros dois foram jogados nas máquinas arcade com um joystick e 5 botões: murro forte, murro leve, pontapé forte, pontapé leve e bloquear defender. Mortal Kombat 3 e as suas atualizações acrescentou um novo botão, correr. Os personagens nos primeiros jogos Mortal Kombat jogam de uma maneira virtualmente idêntica de uns para os outros, com a única diferença a ser os movimentos especiais. Através da década de 1990, a Midway Games manteve o mesmo estilo com 4 botões de ataque para as diferentes ordens de murros, pontapés e bloqueios. Mortal Kombat Deadly Alliance mudou o estilo, ao diferenciar os movimentos de cada personagem e a dar-lhes múltiplos estilos de luta. Começando em Deadly Alliance até Mortal Kombat Deception, cada um dos personagens tive 3 estilos de luta. 2 sem arma e 1 armado. As poucas exceções surgiram em Mortal Kombat Armageddon, como nos personagens chefes de aspecto monstro como Moloch e Onaga, que apenas tem um estilo. Enquanto que a maior parte dos estilos usados na série são baseados em artes marciais reais, alguns são fictícios. Por exemplo, os estilos de Goro foram desenhados para tirarem vantagem do fato dele ter 4 braços. Em Armageddon, os estilos foram reduzidos para o máximo de 2 por personagem, geralmente um com arma e outro sem arma, devido ao número acrescido de personagens jogáveis. Mortal Kombat vs. DC Universe baixou a tendência dos múltiplos estilos em favor de dar a cada personagem mais movimentos especiais, mas alguns deles ainda têm vários estilos de luta. Em Mortal Kombat 2011, regressou o plano de luta em 2D, apesar dos personagens terem sido moldados em 3D. Ao contrário dos antecessores MK, cada um dos 4 botões no comando representa um ataque de um membro correspondente.
De acordo com Ed Boon, o criador de Mortal Kombat, que desde o início, uma das coisas que nos separou de outros jogos de luta é os movimentos tontos que pusemos nos jogos, como as bolas de fogo e os movimentos mágicos, por assim dizer. Quando perguntado se Street Fighter da Capcom poderia alguma vez fazer um jogo crossover com Mortal Kombat, o produtor de Street Fighter Yoshinori Ono chamou a Mortal Kombat um jogo muito diferente de Street Fighter. Acho que Mortal Kombat vs Capcom poderia acontecer, mas Mortal Kombat vs Street Fighter 1. Ponto de interrogação. O diretor de comunicação da Capcom comparou as duas séries, quando perguntou ao entrevistador se ele preferia a precisão e profundidade de Street Fighter ou o gore e a comédia de Mortal Kombat. Também acrescentou que a rivalidade entre Street Fighter e Mortal Kombat era considerada similar à que teve a Coca-Cola com a Pepsi durante os anos 90. Anslo, produtor de Mortal Kombat vs DC Universe, disse que Street Fighter é um pouco mais técnico em comparação com Mortal Kombat. Em 2013, Boon nomeou seu hipotético MKVSSF como o seu sonho para um jogo crossover. Em 2014, Boon disse que a sua companhia permanecia em contato com a Capcom, mas ninguém conseguiu resolver a incompatibilidade de que Mortal Kombat é mais brutal que Street Fighter. Mortal Kombat Deception e Mortal Kombat Armageddon contém o modo Conquest, um jogo de ação-aventura que expande significativamente a experiência de um jogador. Ambos têm também mini-jogos distintos como Chess Combat, um jogo de ação-estratégia similar a Hearthstone. Dois outros, Puzzle Combat inspirado em Puzzle Fight e Motor Combat inspirado em Mario Kart, contêm versões muito deformadas dos personagens de Mortal Kombat. Os jogos também têm vários conteúdos desbloqueáveis e truques escondidos. Finalizações. Sem dúvida, grande parte da fama da série veio à tona com o uso de finalizações, movimentos especiais que podem ser usados somente no final de uma luta, usando uma certa sequência de botões para ser realizada quando o oponente está tonto. A finalização mais conhecida é a Fatality, que é a mais violenta das finalizações, onde o oponente é morto, podendo ocorrer desmembramentos, empalação, decapitação, entre outras variações, sempre envolvendo sangue e sofrimento. O uso desse recurso contribuiu para a criação do ESRB. Mas além disso também houve finalizações de teor cômico, como o Friendship, no qual o lutador faz algum tipo de brincadeira ou oferece algum presente à vítima de acordo com sua natureza, ou a Babality que transforma o oponente em um bebê. Em Mortal Kombat Deception outra finalização notável foi criada, o Harakiri, onde o perdedor pode se suicidar, fazendo o vencedor perder a chance de finalizá-lo. Segredos, rumores e easter eggs. Mortal Kombat foi um dos primeiros títulos do gênero de jogos de luta que incluiu personagens secretos, jogos secretos e outros easter eggs. A maioria desses segredos eram apenas acessíveis através de algo muito desafiador e exigente. Foi essa ideia que ajudou Mortal Kombat a se tornar um dos mais memoráveis do gênero. Por exemplo, em Mortal Kombat, ao vencer uma luta do T-Pit sem sofrer nenhum dano, não usar botão de bloqueio e aplicar um Fatality no final, podia-se lutar contra Reptile, uma fusão de Sub-Zero e Scorpion. O Mortal Kombat 3 incluiu um jogo escondido chamado Galáxia. Os jogos da Sega Genesis tinham segredos exclusivos, como o Fatality de Raiden que no Armory, na tela de Fatality podia-se aplicar o Fatality que transformava o personagem em um dos desenvolvedores do jogo. Um easter egg que surgiu de falhas e acabou se transformando em personagem foi Ermac. Ele estava presente na tela de ranking e aparecia às vezes, fazendo surgir rumores que ele era um personagem secreto. Na verdade era um erro do sistema que misturava os ninjas, causando algo chamado error macro que no jogo era abreviado para Ermac, resultando em um ninja vermelho. E seu nome na tela de ranking na verdade era um contador de erros. Um dos acontecimentos mais impressionantes da série foi um rumor em Mortal Kombat 2, que surgiu na mão dos fãs, sem nenhuma interferência dos produtores. Os fãs acreditavam que Goro, um subchefe de 4 braços do primeiro Mortal Kombat, estaria escondido em algum lugar. Assim, várias pessoas se tornaram obcecadas em encontrá-lo.
Os produtores logo depois de um tempo desmentiram o rumor. Surgiram easter eggs através de piadas internas da equipe como o Twist, que surgiu em Mortal Kombat 2. Quando os produtores venciam as lutas nos testes, eles tinham costume de dizer Twisted, mais tarde Twist, e isso acabou entrando no jogo como uma imagem de Dan Forden no canto da tela dizendo Twist. Isso deu origem a outras piadas, como em Mortal Kombat 4 onde os personagens davam gritos dizendo Tanks Nacho X. E em Gonna Trove ou Overtale. Produtos. Lista de jogos por ano de lançamento. 1992. Mortal Kombat. 1993. Mortal Kombat 2. 1995. Mortal Kombat 3. 1996. Ultimate Mortal Kombat 3. Mortal Kombat Trilogy. 1997. Mortal Kombat 4. Mortal Kombat Mythologies. Sub-Zero. 1999. Mortal Kombat Gold. 2000. Mortal Kombat Special Forces. 2001. Mortal Kombat Advance. 2002. Mortal Kombat Deadly Alliance. 2003. Mortal Kombat Tournament Edition. 2004. Mortal Kombat Deception. 2005. Mortal Kombat Shaolin Monks. 2006. Mortal Kombat Unchained. Mortal Kombat Armageddon. 2008. Mortal Kombat vs. DC Universe. 2011. Mortal Kombat. Mortal Kombat Arcade Collection. 2012. Mortal Kombat Complete Edition. 2015. Mortal Kombat 10º. O primeiro jogo da série foi lançado em agosto de 1992 para as máquinas de arcade, sendo mais tarde convertido para mais de 10 consoles caseiros. Em 1993 foi lançada sua sequência, Mortal Kombat 2, com gráficos melhorados e um elenco maior. Em 1995 foi lançado Mortal Kombat 3, sendo seguidos por duas expansões, Ultimate Mortal Kombat 3, que aumentou o número de personagens e houve aperfeiçoamentos na jogabilidade, e Mortal Kombat Trilogy, que juntou todos os personagens da série até o momento. Em 1997 foi lançado no Nintendo 64, PlayStation, Windows e arcades o jogo Mortal Kombat 4, o marco da série na era 3D, substituindo os lutadores digitalizados dos jogos anteriores com modelos poligonais e acabando com a troca de paletas, um sistema muito criticado nos jogos anteriores, com cada personagem tendo seu próprio modelo. Uma atualização do jogo foi lançada em 1999, exclusivamente para Dreamcast, chamado de Mortal Kombat Gold. Com o mercado dos arcades em declínio, em 2002 surge Mortal Kombat Deadly Alliance, PlayStation 2, GameCube e Xbox, o primeiro da série principal a deixar os arcades e se focar diretamente nos consoles caseiros. O jogo foi convertido duas vezes para Game Boy Advance em 2003, sob os nomes de Mortal Kombat Tournament Edition e Mortal Kombat Deadly Alliance. Em 2004 foi lançado Mortal Kombat Deception, PlayStation 2, GameCube e Xbox, sendo mais tarde convertido para PSP pela Just Games Interactive, sob o nome de Mortal Kombat Unchained, contando com 4 personagens extras. Sua sequência, Mortal Kombat Armageddon, foi lançada em 2006 para PlayStation 2 e Xbox, em 2009 sendo relançado para Nintendo Wii. O oitavo jogo da série foi um crossover com os personagens do universo da DC Comics lançado em 2008, chamado Mortal Kombat vs. DC Universe, Xbox 360 e PlayStation 3. Com isso a Warner Bros. Adquiriu Midway Games Chicago, sendo renomeada para NetherRealm Studios, sendo ela responsável pelo lançamento do mais recente jogo, chamado simplesmente de Mortal Kombat, que é um reboot da série, retornando aos eventos do primeiro jogo da série. Ele foi lançado para Xbox 360 e PlayStation 3, e mais tarde sendo convertido para PS Vita. Além dos jogos de luta, há 3 jogos de aventura que são spin-offs da história de Mortal Kombat. Mortal Kombat Mythologies,
Sub-Zero foi lançado em 1997 para PlayStation e Nintendo 64. A história se foca na primeira encarnação do personagem Sub-Zero, em uma linha do tempo anterior ao primeiro jogo. O segundo jogo de aventura, Mortal Kombat Special Forces, foi lançado em 2000 para PlayStation, sendo um jogo de ação apresentando como personagem principal o Major Jackson Briggs em sua missão de destruir Black Dragon. Mortal Kombat Shaolin Monks foi lançado em 2005 para PlayStation 2 e Xbox, com os personagens principais Liu Kang e Kung Lao, relatando uma versão alternativa dos eventos entre o primeiro e segundo torneios do Mortal Kombat. Filmes. Com a onda de lançamentos de filmes baseados em jogos eletrônicos, impulsionados principalmente por Street Fighter e Super Mario Bros., Mortal Kombat foi adaptado para os cinemas em 1995, com o título de Mortal Kombat, dirigido por Paul W.S. Anderson. O filme foi um sucesso de bilheterias e ganhou um prêmio da BMI Film TV Awards em 1996 pela melhor trilha sonora, composta por George S. Clinton. O filme retratava o primeiro torneio da saga, uma adaptação do jogo Mortal Kombat. Em 1997, embalado pelo sucesso do primeiro filme, veio aos cinemas Mortal Kombat Annihilation, mas desta vez, dirigido por John R. Leonetti. Desta vez, a história contava a invasão de Shao Kahn ao plano terreno, representada no jogo Mortal Kombat 3. Ao contrário do seu antecessor, o filme foi muito mal recebido, contando com uma média de 6% baseado em 29 análises compiladas pelo site Rotten Tomatoes e uma média de 11/100 no site Metacritic. Uma sequência para o filme chamada Mortal Kombat Devastation foi anunciada logo após o lançamento de Annihilation, mas o projeto foi engavetado, devido ao grande fracasso do mesmo, depois de ter sido reescrito várias vezes. Porém, em 2009, o diretor Kevin Tancharoen criou um curta-metragem e o lançou no YouTube, com a intenção de mostrar o Warner Bros., a nova detentora dos direitos da série desde 2009, a sua visão de um novo filme da série Mortal Kombat, que era uma versão mais realista de toda a fantasia contida na série. O curta foi recebido pela mídia e pelo público com entusiasmo, o que levou a Warner a dar um sinal verde para a produção de uma websérie. Em setembro de 1995, começou a transmissão ao Network de uma série animada baseada no jogo Mortal Kombat 3, chamada Mortal Kombat Defender Software, produzido pela Threshold Entertainment. Não só a entrada no reino Devido da a ser terra uma dos que vivem em animação com um Outworld, como os público-alvo guerreiros menor de de outros idade, mundos. a Somente os violência como guerreiros mais sangue e qualificados vão encarar desmembramento foi este cortada. desafio. A animação Liu não Kang, foi bem recebida, Princesa entrando Kitana, para uma lista de 10 coisas Sub-Zero, mais ridículas lançadas de Mortal Kombat, criada pelo site 4Player. E para uma lista de 10 Sonya vezes Blade, que Mortal Kombat deu errado, publicada pela Unwatch.com. No Mike Brasil, Wolf, a série foi transmitida pela Rede Record, que foi criticada por reprisar muitas vezes o programa. No total, o programa teve uma temporada de 13 episódios. Em 1998, guiados foi com um transmitida a propósito série de determinados TV pela Mortal honra. Kombat, Estes são os acontece entre defensores da 3 de terra. outubro de Numa distribuição 1998 e 1º de Flashstar. junho de 1999, O combate originalmente pela Turner Network Versão Television, com brasileira, um total de Estúdio Gávea, 22 São Paulo. episódios, sendo mais tarde exibida pelo SBT no Brasil. A série conta a história do grande Kung Lao, um antecedente do Kung Lao atual, que foi responsável por salvar o plano terreno de Shang Tsung. A série não era muito fiel à história, entrando também para a lista de 10 vezes que Mortal Kombat deu errado, da Unwatch.com. Já em 2010, começou a ser transmitida, através do Machinima, a websérie Mortal Kombat Legacy, fruto da repercussão positiva do curta-metragem independente Mortal Kombat Rebirth, ambos dirigidos por Kevin Tancharoen. A websérie contou com 9 episódios de 10 minutos, que se dedicavam a apresentar os principais personagens da série. Cronologia dos jogos. Os jogos da série Mortal Kombat são os únicos que entram na história oficial, exceto o Mortal Kombat Conquest, mas ele não retrata bem a parte da série, contendo erros. A ordem cronológica oficial é a seguinte: linha do tempo clássica.
1990. Eventos do Mortal Kombat Mythologies. Sub-Zero. 1991. Possivelmente Mortal Kombat Special Forces. 1992. O primeiro Mortal Kombat. 1993. O segundo torneio Mortal Kombat II. 1995. A invasão de Shao Kahn, o Mortal Kombat 3. 1997. Aliança de Shinnok Quan Chi, Mortal Kombat 4. 1998-2003. Anos de paz. Nenhum vilão atacou a Terra durante esse tempo até vir a Aliança Mortal. 2004. A Aliança Mortal, Mortal Kombat. Deadly Alliance 2005. Acontecimentos de Mortal Kombat. Deception, exceto o Conquest. 2006. Acontecimentos do Conquest de Tabin em Mortal Kombat. Armageddon. 1945-2005. O Conquest de Shujinko em Mortal Kombat. Deception. Uma história em paralelo, que durou 60 anos. Ela conta a trajetória de Shujinko, desde seu treinamento e sua ascensão, terminando na época do Mortal Kombat Deception. Ela também mostra várias incógnitas, que ficaram com os jogos em paralelo. Linha do tempo alternativa. Mortal Kombat 9. 1992-1995. O primeiro torneio, o falso torneio e a invasão de Shao Kahn. Mortal Kombat 10. 25 anos no futuro, 1995-2020. Os acontecimentos de MK4 com linha do tempo alterada. Outros. Desde o estrondoso e evidente sucesso da série com o jogo Mortal Kombat para os arcades, as várias edições dos jogos começaram a vir acompanhadas de revistas em quadrinhos, criadas e distribuídas por várias empresas, da própria Midway Games até mesmo a Warner Bros. Passando também pelas mãos da Malibu Comics. Desencadeando o sucesso da série, também surgiu em 1995 um show teatral de artes marciais chamado Mortal Kombat Live Tour, onde atores interpretavam os personagens da série Mortal Kombat. O enredo foi baseado em 3 personagens que lutavam para resgatar seus amigos e recuperar um amuleto mágico do mestre da Exoterra, Shao Kahn, para salvar a Terra. Embora fosse apresentado ao vivo, era usada a técnica de dublagem com falas pré-gravadas, podendo assim o mesmo personagem ser representado por atores diferentes e também ter efeitos sonoros dos golpes sincronizados com a apresentação. No mesmo ano, a Brad Games lançou um jogo de cartas colecionáveis, chamado Mortal Kombat Card Game, contendo 300 cartas, com todos os personagens dos 2 primeiros títulos, Mortal Kombat e Mortal Kombat 2, e seus respectivos golpes e finalizações. Já em 2005, a Score Entertainment também lançou um jogo de cartas, chamado Epic Battles, mas dessa vez baseado em Mortal Kombat Deception, além das franquias Tekken e Street Fighter. Desenvolvimento. A série Mortal Kombat foi criada em uma reação à Capcom, que dominava os arcades com a série Street Fighter, com controles simples e gráficos digitalizados. A série seria, originalmente, baseada no artista Jean-Claude Van Damme, mas devido aos trabalhos do artista na época, não foi possível, fazendo com que toda a ideia do jogo fosse refeita. O jogo, como é conhecido atualmente, foi criado em 1989, juntamente com a história e o conteúdo do jogo, mas não pôde ser levado aos arcades até 1991. Alguns dizem que a violência gráfica do jogo era gratuita, e só foi incluído no fim de gerar polêmica e controvérsias. Embora seja muito controverso, a mistura de realismo e violência impulsionou Mortal Kombat para uma grande fama histórica. Recepção. O New York Daily News fez o seguinte comentário sobre a série: o Mortal Kombat original fez sua estreia em 1992. Sua combinação de história, personagens e mega violência logo tornaram um hit mundial. E a controvérsia gerada pelos seus efeitos especiais de sangue jorrando só serviram para impulsionar sua popularidade. Durante 2007, HBO anunciou que a série Mortal Kombat vendeu 26 milhões de cópias, e só em sua semana de lançamento o jogo vendeu 1 milhão de unidades, tornando-se o jogo de vendas mais rápidas da história da Midway Games.
Em 2007, a Gametro fez uma lista com os 52 jogos mais importantes de todos os tempos. Mortal Kombat 2 ficou em 38 na lista, porque foi provavelmente o melhor jogo de luta ocidental da época. Este jogo lançou milhares de imitadores pela sua trajetória até se tornar um dos mais famosos e infame jogos de videogame já feito. A sua maestria técnica e artística só pode ser igualada à sua quantidade de sangue jorrando. Em um artigo da Examiner.com sobre os jogos com mortes mais bonitas, a série Mortal Kombat foi classificado como segundo lugar, perdendo apenas para God of War terceiro, afirmando que você tem que dar a um mundo inteiro interessado em videogames um jogo de referência. Além das impressionantes sequências de mortes, este também foi o jogo que fez o governo americano tomar uma posição em relação à indústria do jogo. Graças ao Mortal Kombat, agora temos o Ezra para nos dizer se um jogo é seguro para crianças, adolescentes ou se somente adultos devem jogá-lo. Palmas a você, Mortal Kombat! Em um ranking feito pela Crave Online, Mortal Kombat foi classificado como um dos jogos mais sanguinários de todos os tempos, afirmando que ele foi responsável por 3 coisas. Várias séries de peso iriam incluir na sua fórmula litros de sangue e mortes desastrosas, como se estivessem saindo de moda. 2. A classificação etária seria agora necessário para consoles domésticos jogos daqui para frente. 3. A Nintendo iria tropeçar na sua política de não violência e, finalmente, começarem a fazer jogos para adultos. No entanto, a Crave Online também criticou a série, afirmando em tom de ironia que não é muito ruim para um jogo ter 2 ou 3 ninjas iguais com paletas trocadas que fazem os mesmos malditos movimentos, sempre depois ver um arrancando a cabeça do outro fora. Em outro ranking feito pela Crave Online, a série ficou em segundo lugar em um top 10 dos melhores jogos de luta 2D de todos os tempos. Em uma enquete feita pela Gametro, em novembro de 2009, 21% dos participantes classificaram Mortal Kombat como seu jogo de luta favorito, ficando em terceiro, depois de Street Fighter e Tekken. A Gametrailers classificou Mortal Kombat em nono lugar no seu top 10 de melhores franquias de luta, enquanto Mortal Kombat 2 foi o quinto no top 10 dos jogos de arcade. Gametrailers também classificou Mortal Kombat como a 7ª série mais sanguinária de todos os tempos. Os fatalities do jogo foram colocados no top 10 Unrivaled Moments das Crevatak, competindo entre outros jogos com a série Street Fighter 2 e o modo que se popularizou nos arcades. O Guinness World Records premiou a série Mortal Kombat com 7 recordes mundiais no Guinness World Records Gamers Edition 2008. Estes recordes incluem a franquia de jogos de luta mais bem-sucedida, maior série de jogos de luta, e série de videogame com álbuns de trilha sonora spin-off mais bem-sucedida. Os comerciais do Mortal Kombat receberam a mesma crítica. Em 1993, em uma audiência sobre videogames violentos, o senador Joseph Lieberman criticou a SEGA por um de seus comerciais de TV, dizendo que o comercial promoveu violência. O comercial, como descrito em uma publicação recente na Weekly Reader, mostra um rapaz que ganha o respeito de seus amigos, depois de vencer o Mortal Kombat. No final do comercial, o menino com raiva derruba uma bandeja de biscoitos dado a ele por amigos, agora assustados com capacidade de luta do menino. O menino grita: "Eu disse que queria biscoitos de chocolate." Bem como um anúncio do Mortal Kombat Shaolin Monks, intitulado Sangue no Tapete, que foi criado pela londrina Maverick Media, foi, como citou o The Register, esmagado pelas autoridades como apologia e glorificação à violência. O comercial, como descrito pela The Register, ele mostra uma cena em que na sala de reuniões com o Sr. Lin, um misterioso criador de problemas em uma reunião de vendas, em que ele instrui 2 homens para lutar. Depois de socos, uma caneta é cravada no braço de um executivo, em seguida, uma jarra de água é quebrada na sua cabeça e seu coração é arrancado do seu peito. Assim Sr. Lin finaliza o outro executivo decapitando-o com seu chapéu. O resultado da denúncia foi, conforme citado no relatório da ASA, que disseram para Midway não repetir a abordagem e disse-lhes para consultar PAC antes de produzir anúncios futuro. Torneios oficiais de arcade.
Houve 4 torneios oficiais de Mortal Kombat Arcade durante todo o legado da série. 2 dos torneios aconteceram na Inglaterra e 2 nos Estados Unidos. A lista de vencedores do torneio são os seguintes. Sam Heyman venceu o torneio de Mortal Kombat 1 americano e Varren Ogilvy venceu o inglês. Ravi Chopra venceu o torneio de Mortal Kombat 2 americano e Alex Fischer venceu o inglês. Personagens convidados. Os personagens da DC Comics participaram da versão lançada em 2008 com o título Mortal Kombat vs DC Comics. Entre os personagens participaram Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Capitão Marvel, Coringa, Mulher Gato, Lex Luthor, Exterminador e Darkseid. No Mortal Kombat 9 em 2011 tivemos a participação de Fred Krueger para Xbox, enquanto para Play 3 trazia outro personagem diferente. No Mortal Kombat X temos Jason e o Predador. Mas a melhor participação quis deixar para falar no final. Estou falando dele, do cara mais top dos games, do mais temido em Esparta e no Olympus. Estou falando, é claro, de Kratos, que teve a sua participação em Mortal Kombat 9, versão exclusiva para o Play 3. Valeu galerinha que curte jogar assim como nós. Esta edição está chegando ao final, mas não fique triste que na próxima semana estamos de volta com vídeo novo. Obrigado por sua audiência, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para não perder quando sair vídeo novo. Agradeço aos novos inscritos e a todos os inscritos parceiros pelo apoio ao canal. Estamos juntos crescendo juntos. Valeu galera, até a próxima. Para sua casa, Ezio diz para Sofia e os seus filhos para saírem de casa, sabendo que outros viriam. Ele então ensina a Jun o segredo para salvar o seu povo da influência do imperador. Mais tarde, naquela noite, a casa de campo de Ezio é atacada por mais inimigos, e depois de uma dura luta, eles conseguem derrotá-los. Na manhã seguinte, Ezio dá a Shao Jun uma pequena caixa e diz que ela pode vir a usá-la um dia, mas somente se ela se perder no caminho. Ele, então a manda embora. Quando 2 cavaleiros